Pessoal, tudo bem? Eu sou Rubem Fontes Neto, esse é o 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. E hoje a gente já começou direto, né, Mal? Para poder falar aí do União Mogi com o Dr. Delmiro Gouveia, um dos nossos convidados de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Delmiro. É uma honra aí a gente poder receber você aqui no 1902 Entrevista para falar um pouquinho do União Mogi. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Estou aí para ser entrevistado por vocês, à disposição. E para participar junto comigo, como todas as quintas-feiras, meu companheiro de quinta-feira, Mal do blog As Mil Camisas. Boa noite, Mal. Boa noite, Rubem. Boa noite, doutor Delmiro. Grande prazer aí para a gente. O União é uma entidade mais do que centenária, né? Para quem gosta e ama o futebol, a gente sabe da importância aí do clube, do time. Mesmo aí a gente estando num ano que foi um ano mais difícil, né? Uma desclassificação na primeira fase. Mas seja muito bem-vindo e para a gente já começar, doutor Delmiro, fala um pouco quem é o doutor Delmiro, que está atualmente aí como presidente do União Mogi. Bom, eu sou Delmiro Gouveia, sou advogado aqui na cidade, sou unionista há mais de 60 anos, né? A gente carrega, já fui presidente do clube, já fui presidente do Conselho Deliberativo do clube. Nós, em 2006, eu, na condição de vice-presidente, fomos campeão paulista da segunda divisão naquele campeonato. E estamos aí à frente da União, sabemos que nessa categoria é uma categoria difícil, uma vez que é a última divisão do futebol paulista, e estamos aí na luta, fazendo o que nós podemos fazer pelo nosso União aqui de Mogi das Cruzes, e como você disse, um clube centenário, e estamos aí na luta, com todas as categorias disputando pela federação, os campeonatos da Federação Paulista. Bom, doutor, você já citou, né, o título de 2006, talvez aí o grande acontecimento, né, da história do União Mogi. Temos até aqui algumas fotos, Mal, daquela conquista aí, pessoal já com o troféu. O time aí que foi campeão, acabou cortando aí um pouquinho o nome do pessoal, não vai dar para falar de todo mundo, né? Mas o estádio, naquela época, né, doutor? Estádio cheio, grande festa da torcida. O que o senhor acha que mudou, né? De lá para cá, com o União Mogi? Faz falta, né, esse público no estádio? O que dá para fazer aí? Olha, o que dá para fazer vamos fazendo, né? Tentando resgatar o clube, que em 2006 foi campeão da segunda divisão, posteriormente 2007, 2008, quando foi 2009 tinha outro presidente, aí o clube caiu e não voltou mais no caso, a A3 daquela ocasião. Depois, posteriormente, com a criação de outras divisões, o clube assinou na última. E diante de alguns problemas administrativos, tudo, me convidaram para que eu voltasse à presidência da União, tomei a presidência, estamos tentando pôr a casa em ordem. A gente até coloquei aqui na tela, Mal, a linha do tempo do União Mogi aí no futebol paulista. Eu realmente fiquei impressionado, porque desde 1979, quando o União Mogi voltou, né, às atividades profissionais, teve um período aí bastante tempo ausente, mas desde que voltou em 79, somente aí um ano, em 2015, o União Mogi ficou de fora. Então, um clube muito tradicional, né, doutor? Sempre presente aí nas competições da Federação Paulista de Futebol. Enfim, um clube aí bastante tradicional e, com certeza, muita luta, né, para manter esse clube em atividade. Entenda bem, em 2015 o clube ficou fora da disputa, tendo em vista que foi reformado o Nogueirão, né? Nós tínhamos uma reforma que era para acontecer em 2014, para tendo em vista a Copa do Mundo, onde aqui em Mogi das Cruzes teve a seleção bélgica, e a reforma teria que ter sido
pronta, mas não houve possibilidade, questão administrativa, questão de concorrência, aquela coisa toda que tem que fazer a tramitação legal pela prefeitura, e então o clube ficou, foi um ano. Cortou aí, Rubem? Cortou, mal. Doutor Delmiro, o seu áudio acho que deu um probleminha aí. Acho que agora ele voltou, acho que deu uma travada aí na internet. Em 2015, então, a ausência só por conta do estádio mesmo, que foi reformado, né, doutor? Acho que ele mutou o microfone, irmão. Doutor, seu áudio está mutado. Você consegue desmutar por aí, Rubem? Não, tem que ser ele por lá mesmo. Doutor Delmiro, precisa desmutar o microfone aí no seu celular. Bom, enquanto isso, Mal, só aproveitando rapidinho para mandar um abraço pessoal, Renato Donizete por aqui, boa noite. O Luan, que saudade de ver um time competitivo do União, e o Nogueirão lotado, né? Como a gente mostrou aí na final de 2006, decisão contra o Grêmio Catanduvense, viu, Mal? E o título do União Mogi, que depois subiria para a Série A3. Lúcio Carone por aqui, direto do Bar da Cátia, prestigiando meu querido sobrinho Maurício. Márcio Oliveira, o Dado Oliveira, treinador do Mantiqueira. Acervo Mandi por aqui, Sérgio Augusto Gonçalves de Almeida, Fernando Miranda, Sérgio Luiz Gisoldi, o Gerson França também por aqui. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando. Vai lá, Mal. Lembrando que daqui a pouquinho a gente também vai conversar com o presidente do São Carlos, Adilson Brito. Doutor Delmiro, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Hoje a cidade aí de Mogi das Cruzes, a gente está falando em quase 450 mil pessoas, né? É uma cidade bastante importante por esse lado. Dentro desses desafios que vocês enfrentam hoje para colocar o clube em ordem, vocês têm conseguido apoio dos empresários locais? Alguém, por exemplo, já pensou ou já ofereceram algum sistema aí de uma SAF para o nosso time aí? Como é que está esse ponto de vista da gestão econômica do clube? Com relação ao apoio, nós estamos tendo o apoio da Prefeitura de Mogi, nós temos a parceria, nós temos esse apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal do Esporte. Aqui, Mogi das Cruzes é uma cidade com hoje em torno de 500 mil habitantes, né? Estamos aqui numa região polo de quase 1,5 milhão de habitantes, né? Essa praticamente é interligado com a capital, né? Os municípios aqui vizinhos, e nós temos, quando eu voltei para a União, um dos objetivos é transformar a União SAF, né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, e vamos ver se a gente, para o ano que vem, transformamos o clube em sociedade anônima do futebol. E já tem alguma proposta? Alguém já se mostrou interessado? Olha, tem propostas assim interessadas, alguém que já nos procurou, mas é questão financeira muito pouca, assim, proposta concreta, proposta de viabilidade, muitas às vezes mais do lado de aventuras do que propriamente de vir levar um projeto sério. Bom, aproveitando, viu, Mal? O pessoal aí que está bastante envolvido com o futebol, o União Mogi, né? Para quem não sabe, Neymar Júnior nasceu em Mogi das Cruzes, e muito por conta desse fato aqui, ó, que o Neymar, o pai, foi jogador do União Mogi durante muito tempo, inclusive participou aí da inauguração do estádio Nogueirão. Foi um amistoso contra o Santos em 1995. O Santos, que seria vice-campeão brasileiro no final do ano, fez esse amistoso aí de inauguração do Nogueirão lá em Mogi das Cruzes, e o placar foi 1-1. E confronto interessante que tinha Neymar pai de um lado e Edinho, o filho de Pelé, do outro.
Você esteve nesse jogo, doutor Delmiro? Como que foi essa partida aí? O que você tem de lembrança? Eu tenho de lembrança que eu participei lá, né? Fui assistir o jogo. Naquele tempo ali, foi a reinauguração do Nogueirão, não essa reforma que foi feita em 2015, mas uma anterior, porque o União ocupava o estádio da Rua Casarejo, só que era um estádio pequeno, acanhado. Aí, dentro das medidas que a Federação Paulista estava exigindo, aí fomos lá para o estádio municipal, onde em 95 foi a reinauguração. Ali estava o Neymar, pai, que jogava, morava aqui na cidade. O Neymar era garoto, nasceu aqui em Mogi, na Santa Casa de Mogi das Cruzes, e foi uma partida que terminou 1-1. Eu, como santista também que sou, lá estive e vendo aquele time do Santos, que tem, em 95 ele foi vice-campeão brasileiro, poderia ter sido campeão brasileiro, mas se não fosse a arbitragem contra o Botafogo, que favoreceu o Botafogo, o Santos não foi campeão, mas o estádio lotado, e ali eu estava presente também, onde que vi lá, vamos falar assim, o filho do Pelé, o Edinho, no gol, e do lado de cá do União, o Neymar pai, né, jogando, né, e o Neymarzinho estava nos bastidores, né, lá, fui assistir, e estava aqui lá assistindo com a mãe dele. E, doutor, acho que alguns anos atrás, até no uniforme do União Mogi, tinha algo do Instituto Neymar Júnior. Tem alguma parceria ainda entre o União Mogi e a família do Neymar? Não, com relação ao Neymar, depois o Neymar saiu do União, foi jogar lá no Mato Grosso, e depois foi para Santos, que a família dele era de Santos, lá de São Vicente, né? A última vez que eu estive conversando com o Neymar pai foi em 2011, naquele jogo do Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, onde pela Copa do Brasil, e o Santos naquela época tinha perdido lá em Belo Horizonte, no Leão, e depois naquela partida lá em Santos, o Santos foi vencedor e passando de fase, chegando a ser campeão da Copa do Brasil naquele ano. Então foi a última vez que eu conversei com o Neymar pai. Nós não temos nenhuma parceria, nem o Instituto Neymar com a União. Bom, Mal, só antes de passar para você, o Gerson França pergunta: Valdir Pérez, ex-goleiro do São Paulo e seleção brasileira, chegou a ser técnico do Mogi? Chegou, e inclusive ele era o treinador nesse amistoso, viu, Gerson? O treinador do União Mogi nesse amistoso era o Valdir Pérez. E eu também achei aqui uma informação que Djalma Santos também chegou a ser treinador do União Mogi nos anos 80. O doutor Delmiro aí, se viveu essa época, pode confirmar. O Valdir Pérez é da minha cidade de Garça, eu também sou garcense, e ele esteve aqui em Mogi, foi treinador aqui do União, nessa partida estava como treinador, e ele deu a sua contribuição. Djalma Santos, da mesma coisa, foi treinador também do União Mogi. Legal, vai lá, Mal. Aqui em Mogi mesmo passou treinadores, não entendi. Não, desculpa, doutor. Pode seguir. Tivemos bons treinadores aqui em Mogi, né? Então, até o árbitro Aragão foi nosso treinador aqui em Mogi, até brincava com ele, que ele foi o 12º jogador do Palmeiras, até fazendo aquele gol antológico lá que todo mundo sabe e prejudicando o Santos. Doutor Delmiro, eu queria saber como é que o Delmiro criou esse amor pelo time, principalmente, como você disse aí, nascido em Garça, né? Você chegou muito cedo aí em Mogi, e como é que você se conectou com o futebol local? Entenda bem, a minha família, da parte da minha mãe, tinha fazenda de café na região de Garça,
e meu pai casou, né? Nisso conheceu minha mãe, casaram, e nós estávamos ali em Garça. Posteriormente, os irmãos dele estavam aqui em Mogi das Cruzes, e todo ano nós vínhamos do interior para Mogi das Cruzes, depois a gente seguíamos a Aparecida. E meu pai foi e quando nisso, no final dos anos 60, nós viemos para Mogi das Cruzes. E a minha paixão pela União foi logo de primeiro plano, né? Joguei no infantil, naquele tempo lá, dente de leite, infantil, dente de leite não, mas no infantil eu joguei, no juvenil eu joguei, e, e me sobressaí, né? E jogando em Mogi. Depois eu lembro que uma vez o Resort me convidou para participar de uma peneira lá no São Paulo. E eu fui lá participar, passei, mas uma dificuldade enorme, porque eu tinha que levantar, pegar o trem 5 horas na estação de trem de Mogi, ir até São Paulo, no Brás, do Brás pegar uma condução até a Praça da Sé, depois pegar um outro ônibus até a Vila Sônia, ali onde São Paulo tem o estádio, e ao lado tinha um campo que nós fazíamos o treinamento. Era uma luta dura. E naquela época lá tinha a preferência meus pais queriam que eu estudava, e então não dava para conciliar as duas coisas, né? Então eu optei para estudar e fazer a universidade. Foi essa a diferença que tive, poderia ter sido até profissional, que eu tinha passado na peneira lá de São Paulo, mas era uma dificuldade tremenda, não é como hoje, que as coisas se facilitam bem mais, né? Aí eu fiquei aqui em Mogi, e minha paixão pelo clube é grande, né? Eu acredito que uma das duas coisas que eu tenho na minha vida no futebol é o União em primeiro lugar e o Santos em segundo lugar. Eu lembro que em 2017 nós tiramos o Santos da Copa São Paulo. Em uma das palestras que ali eu dei de incentivo motivacional ao clube, aos jogadores do clube, foi no sentido de que ali eles poderiam fazer a história, né? Ou seja, passando de fase, estaria como se fosse o troféu da Copa São Paulo. E o União passou de fase em cima do Santos naquela oportunidade. Aproveitando que o senhor falou aí de categoria de base, né? Como que está aí hoje a categoria de base do União Mogi? É um trabalho aí feito por conta própria pelo clube? Quais categorias estão sendo disputadas? Ou tem alguma parceria? Entenda bem, nós estamos disputando todas as categorias, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, o 15 e o 17, o 15 e o 17 já encerrou, e nós estamos no sub-20, né? Estamos iniciando agora um trabalho para fazer a disputa da Copa São Paulo, né? Nesse sentido, o que acontece? Estamos aí, porque os garotos da Copa São Paulo têm que estar federado até no mês de setembro. Quando chegar o mês de setembro, a Federação Paulista geralmente faz aquela carta convite para o clube e para a prefeitura manifestar o interesse. É interesse nosso da participação, como também é interesse do município ter a Copa São Paulo em janeiro de 2026, né? Mas hoje a Copa São Paulo para você custear no município, hoje em torno de R$ 500 mil, né? Então, nós estamos vendo aí com o empresário nesse sentido de ver se alguém banca esse custo para que nós tenhamos a Copa São Paulo aqui em Mogi, né? A gente sabe que as categorias de base é uma vitrine para termos jogadores, né? Até fazer uma fonte de renda, a gente sabe bem disso. O custo é alto. Um campeonato assim, a organização de jogo, cada jogo é caríssimo, né? A federação na base mesmo, com todo esse incentivo, esses interesses, né? A única coisa que o clube não paga, por exemplo, aos jogadores é o salário, porque é categoria amadora, mas o custo de organização de jogo, de manutenção, da operação de jogo é alto, né? E nós estamos aí com os companheiros aí,
os outros diretores e alguns parceiros, e né, incentivando essas categorias. Agora, eu gostaria também de falar que nós tivemos um jogador que passou aqui pela União, no caso, o Felipe. O Felipe que jogou depois foi para o Bragantino, do Bragantino para o Corinthians, do Corinthians ao Porto, depois o Atlético de Madrid, e aí foi um dos jogadores que veio aqui para a União. E para você ver, ele se profissionalizou aos 20 anos. 2 anos depois, ele já estava campeão mundial pelo Corinthians em Tóquio. E depois seleção brasileira, é coisa do futebol, né? E a gente fica contente quando a gente faz alguém surgir do futebol. O jogador Felipe, o zagueiro, era um que estava aí, já não tinha esperança de se tornar um futebol de alto rendimento, ou seja, um jogador profissional, né? E ali estava no momento certo, na hora certa, e deu tudo certo para ele. Respondendo a pergunta do nosso amigo Jazzy aí, né, que estava perguntando, olha, teve outro jogador que o União revelou, que foi o zagueiro Felipe. Isso mesmo, Jazzy. E até mandar um abraço para o outro que está aí também com a gente, o Jarrão, presidente do Corinthians aqui de Santo André. Vocês falaram aí do Pelé, foi onde o Pelé fez o primeiro gol, foi aqui no Corinthians. E o próprio Jazzy perguntou aí como é que está a campanha do União Mogi no Campeonato Paulista Sub-20. O time também não está numa boa fase ali, o Sub-20, né, Delmiro? Acho que está com um empate apenas, um ponto ainda só na tabela, né? Não está. Inclusive, a categoria Sub-20, o ex-presidente tinha feito uma parceria aí com um empresário do futebol e o contrato dele vence agora em dezembro, né? Então, a campanha não está sendo satisfatória, mas temos que cumprir o contrato. E falando do profissional... Desculpa, pode falar, Rubem. Não, vai lá, Val. A pergunta é a mesma. A gente está num timing bom. Não, já falando do profissional desse ano, né, Delmiro? O União Mogi começou o campeonato de uma maneira até que interessante, né? Conquistou alguns empates ali em jogos, complicou a vida dos adversários, mas acho que faltou engrenar ali uma ou duas vitórias para conseguir até chegar nas últimas rodadas com chance de classificação. Esse ano ainda é um ano que você consideraria como uma manutenção do clube, Delmiro? E o que você tem a dizer sobre essa Bzinha de 2025? Olha, eu entendo que a participação nossa não foi aquilo que a gente esperávamos, mas nós tínhamos bons jogadores, né? O treinador, nós demos todas as condições aos atletas, mas parece que não deu assim cancha, faltou alguma coisa, né? Nós entendemos que não pegou, não engrenou. Então, né? Perdemos jogos que não deveria ter perdido, mas são coisas do futebol, né? Se fosse assim, a seleção brasileira sempre estaria vencendo todos os campeonatos que participa, que é uma das melhores equipes que nós temos no mundo, né? E às vezes não é aquela coisa, não engrena e não dá liga e consequentemente o resultado não vem. Rubem? Só para você ter uma ideia, nós tínhamos aí, né, os salários em dia, alimentação, alojamento, transporte, tudo aí, colocamos toda à disposição. Tivemos dificuldade de o time não encaixar. O treinador era o Marcos Bruno, foi o treinador até o final? Foi o Marcos Bruno e foi até o final. Tá. E para o ano que vem, quais são os planos, Delmiro? O pessoal pode esperar aí um time de novo para chegar para batalhar? Como é que estão os planos para essa Bzinha? Olha, nós estamos começando agora o projeto para a Copinha
montando um elenco com condições de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Posteriormente, esses mesmos garotos que aqui vão estar conosco, eles já estão sendo preparados para o campeonato da segunda, da Bezinha, né, do ano que vem, né? Então, quer dizer, garotos com 20 anos, eu entendo que se ele não souber, com 20 anos, jogar futebol, depois disso aí já fica um pouco mais difícil. Então, acredito eu que se formarmos um bom time para disputar a Copinha, teremos um bom time também para disputar o Sub-23. Bom, acho que é isso, né, Mal? Foi uma entrevista mais rápida hoje, aí, porque também temos outro convidado para falar com a gente daqui a pouquinho. Mas agradecer aí ao Dr. Delmiro, desejar sorte aí ao União Mogi, né, na sequência do trabalho. E quem sabe aí a gente volte a se falar no ano que vem, doutor, com o União Mogi SAF, ou se não, União Mogi aí disputando o acesso na Bezinha. Obrigado aí por esses minutos aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, a participação. Quero mandar, eu vi que vocês citaram o nome do Dado, mando um abraço, aqui estou mandando um abração a ele, é um parceiro lá da Bezinha aí, das esportiva, né? E os outros companheiros aí de dirigentes também, a gente não vou citar mais nome nenhum, até porque seria extenso, né? Mas desde já, meu muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Delmiro, e parabéns aí. Bom, é isso aí, Mal. Falamos então com o Dr. Delmiro, né? Representante do União Mogi, presidente do União Mogi, né? Para a gente conversar aí sobre a atual situação do União Mogi. Não foi uma boa campanha na Bezinha, né? Acabou aí ficando bem atrás dos adversários, mas a gente entende também a dificuldade da divisão, né? A concorrência é muito grande. Você manter ali um time, como ele disse, né? Tem algumas questões no clube que precisam ser resolvidas. Então, de certa forma, a gente entende o que aconteceu, né? Sem dúvida. Um ano difícil. E faz parte, né? E é o que ele falou, você vê, de pagamento em dia, tudo, alimentação direitinho, um treinador que fez um trabalho do começo ao fim, né? Faltou um resultado, né, pro União Mogi. Eles teve uns 4 ou 5 empates. Eu lembro, acho que um 2-2 ou 3-3 com um dos times de Mauá. Faltou um bom resultado pro time engrenar. Pois é. Bom, vamos então para a segunda parte hoje, Mal, com Vamos. o presidente do São Carlos, o Adilson Brito, está aqui com a gente. Adilson, seja bem-vindo aí ao 1902 Entrevista. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos do 1902, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, Adilson, primeiro, né, a pergunta básica que a gente faz sempre, né, quem é o Adilson Brito e como você chegou aí no São Carlos? Bom, eu sou da construção civil, sou empresário, né? Trabalho já na construção civil há 35 anos. No futebol eu estou desde 2005. Já tive em vários clubes aqui no interior de São Paulo, Guaçuano, na época boa do Guaçuano, tive na Itapirense, tive no Flamengo de Guarulhos, sempre como diretor de futebol, né? E depois parei um pouquinho com o futebol e voltei, e agora sou presidente de São Carlos, que apareceu a oportunidade. O Carlos, que era o ex-presidente do clube, né? Ele acabou vendendo para um grupo nosso, e aí eu fui eleito presidente, e estamos aí tocando futebol, né? Em busca de dias melhores aí. O pessoal do Acervo Mandi aqui do Guaçuano estava acompanhando a gente aqui no começo da live. Não sei se eles ainda estão. E a gente teve esse ano aqui no começo do ano, a gente conversou com o pessoal lá do Guaçuano, que está naquela briga, não sei se você está sabendo, né, Adilson? Uma briga danada pela retomada do estádio lá. Guaçuano sempre foi complicado. Guaçuano é um time que eu guardo muito no coração. Cheguei lá em 2008, joguei o primeiro campeonato lá, ficamos a um gol do acesso. A um gol, exatamente um gol contra o Barretos lá fora. Depois voltei, o prefeito Paulinho,
havia feito uma promessa de campanha e eu era muito bem visto na cidade. Um abraço a todos do Mandi aí, torcida que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. E aí ele tinha feito uma promessa de um acesso e me convidou. Eu naquele momento, aliás, me convidou em 2009, mas naquele momento eu era de um grupo político diferente, não pude ir. Aí em 2011, como eu não estava mais com o grupo, ele me convidou. A gente foi lá, tivemos o acesso com o Mandi em 2011 para 2012. Em 2012 nós tivemos a um ponto do acesso também, perdemos aí num resultado que foi lá Juventus e Osasco. Só podia acontecer um resultado para os dois passarem e subirem naquele ano. E aconteceu o resultado, né? O jogo 15 minutos depois do nosso, e aí, contra nós não conseguimos a vitória sobre o time do Marília. O Marília ganhou 4 pontos na fase de classificação ali que levaria para a final. E esses 4 pontos foi em cima da gente. O primeiro jogo, 3 pontos, e depois o empate no segundo. E nós, naquele ano, não tivemos o acesso, e infelizmente, mas eu tenho certeza que fiz um bom trabalho no Mandi, e um abraço para eles. E uma coisa que eu levo aqui é que no Mandi, quando a gente chegou em 2008, tinha 200 torcedores iam ao estádio. E eu tive a alegria de sair em 2012 com o estádio com 7.000 pessoas. Então a gente deu uma reviravolta, mas sempre foi conturbado essa parte de diretoria, de presidência. Quando eu entrei lá, o time estava largado, estava morto, exatamente morto. E a gente fez um bom trabalho, eu e o João Batista, que estamos juntos até hoje. E depois, eu não sei o que aconteceu, a presidência acho que achou que estava tudo certo, que podia chegar fácil na 3, a 2, a 4, a 1. E aí acabou sendo conturbado, mas nada contra o Mandi, mas contra a diretoria e a presidente deixou muito a desejar na época. E, presidente, agora você está no São Carlos, né? Desde quando que você está, de fato, aí comandando o São Carlos? E como estava a situação do clube aí quando você chegou? Como foi para colocar essa casa em ordem? Eu até gostaria que a pessoa tivesse aqui para falar, né? Para falar, porque é ruim quando a gente fala de uma situação de um antecessor e a pessoa não está aí para se justificar, porque cada um sabe da sua dificuldade, né? Quando eu peguei esse clube como presidente a março do ano passado, ele tinha 98 ações trabalhistas. A cidade não vendia um copo de água para o clube, sem crédito nenhum, crédito exatamente zero. Hoje, eu acho que depois de 1 ano e meio, já consegui esse respeito na cidade. Hoje a gente consegue crédito na cidade. Passaram-se 1 ano e meio da minha gestão, não tivemos uma ação trabalhista, que é muito importante, significa que a gente vem cumprindo com todo mundo, com o fornecedor, com o jogador, com comissão, respeitando o ser humano principalmente, né? E também, quando eu peguei, eram 98 ações trabalhistas, e hoje a gente deve ter em torno aí, eu preciso atualizar com a minha advogada, mas deve ter em torno aí de 50 ainda sem resolução. Tentamos vários acordos, quem foi fazendo acordo a gente foi fazendo, foi eliminando. Agora ficou os mais difíceis, que eles acham que sonham um pouquinho, acham que um time de futebol, todo time de futebol é um Palmeiras, é um São Paulo, é um Corinthians, e não é assim a situação do clube. O clube hoje, todo jogo, dá um prejuízo de 10 mil reais por jogo. Só de despesa de jogo mesmo, despesa ali do dia a dia do Gandula, despesa do dia do jogo, Gandula, segurança, ambulância, parará, e essas coisas todas, né? Então, na verdade, eles sonham, eu tentei fazer um acordo com vários, não aceitaram. Então, vai ficar aí, talvez, por um futuro, uma recuperação judicial, aí demora algum tempo para pagar. Ou talvez, quando acabar a nossa gestão, que a gente está bem intencionado em resolver, talvez não se resolva mais nunca, né? Porque geralmente é isso que acontece. Mas quando você diz em acabar a gestão, né, você disse que comprou o clube, seria passar esse clube para frente, né, no caso? Pode ser, é uma possibilidade, porque hoje mesmo existe, o clube é um clube empresa, né? E eu trato o clube como uma empresa, exatamente como uma empresa, administro como uma empresa, pagamos funcionários em dia, damos alimentação, damos segurança, damos estrutura para trabalhar, damos tudo. Só que hoje nós não temos a contrapartida da cidade, da prefeitura.
né? A prefeitura, no começo do ano, nós tínhamos lá que a gente ficou no estádio na Copa São Paulo, cuidamos do estádio, reformamos o estádio internamente, deixamos em condições, acabamos, acabamos com a sujeira que tinha lá dentro. Terminou a copinha, a prefeitura pediu para a gente sair, é um direito deles, nós saímos, e aí continuamos tocando futebol, né? Aí agora, sem mais, sem menos, cortou a ambulância que servia para gente, cortou o ônibus que servia para gente, do nada, é uma atitude até irresponsável, né? Porque deixa a gente numa situação ruim, mas mesmo assim a gente cumpre com nossas obrigações, cumpre com nossos deveres. A prefeitura tá lá, a caneta está na mão do prefeito, ele faz o que ele quiser, a cidade, no momento, ele é o gestor. Se ele achou por bem cortar ônibus do clube, amador, é ele que sabe as contas, ele que sabe onde que dói ali, né? E ambulância também. Só acho que foi feito da forma errada. Foi feito sem uma comunicação, sem um planejamento, sem nos avisar antes. Nós disputamos sub-20 agora. Se a gente soubesse que isso ia acontecer, nós não entraríamos no sub-20, porque a gente tem responsabilidade, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações. E aí, a gente não pode deixar de falar disso, né? Eu sou um gestor responsável, cumpro com as obrigações, e a partir do momento que eu achar que a cidade não está de acordo, não está, o clube é um clube empresa, né? O clube é empresa. Então, perguntaram esse dia, você vai tirar o clube da cidade? Eu só balancei a cabeça e falei, é uma hipótese. Hoje eu diria para você que é uma hipótese, porque aonde não tem o apoio de uma gestão da cidade, significa que um clube não vai para frente. Se não tiver um apoio mínimo. Quando nós falamos mínimo, é um ônibus, é uma ambulância, é um estádio que não tem ninguém dormindo lá embaixo, que a gente ajeitou os quartos, tudo. Então, se não tiver um apoio da prefeitura, acho que não tem interesse para a prefeitura. E se não tem, é uma coisa para se avaliar. Porque o que a gente não pode jamais, é como eu falei lá no começo da minha entrevista, nós estamos há 1 ano e 6, 7 meses sem uma ação trabalhista, liga para todos os jogadores que passaram lá e pergunta se algum dia eles deixaram, o clube deixou alguma coisa a desejar para eles, e isso não é mérito, tá? Isso é obrigação nossa, tá? É obrigação, mas nem todos cumprem, a gente é cumpridor com as nossas situações. Então, pensando-se no futuro, para que não aconteça um ato irresponsável da nossa parte, é uma hipótese, sim, o time jogar em outra cidade. É uma hipótese a ser pensada, planejada, para que não ocorra esse tipo de situação. Jamais podemos deixar um jogador sem receber. Os jogadores que jogam nessa divisão ganham pouco, mas pouco ou muito, eles contam com aquilo, né? Eles têm que ser bem alimentados, eles têm que ser bem suplementados, eles têm que ter, a gente tem que respeitar eles, além de jogador, como ser humano. O ser humano precisa de uma boa alimentação, de uma boa estrutura para que ele consiga praticar a sua profissão, que é o esporte, que é o futebol. Tá certo, tá aí o depoimento então do Adilson Brito, mal. Pode ir aí. Só mandar um abraço aí pro Luiz Antônio, ex-zagueiro do Santo André, tá mais ou menos perto de São Carlos, tá em Barra Bonita, ali na Baixada, ali já no Rio. Adilson, o quanto o fato do São Carlense aí tá voltando, o quanto isso ajuda, atrapalha, até mesmo a gente tem visto aí a relação, até na questão da organização da Copinha, né? A gente sabe que esse ano foi com vocês, o ano passado acho que tinha sido já com o São Carlense. Como é que isso é visto? Eu sei que é uma situação difícil, porque são 2 times na mesma cidade, mas a gente conversou esse ano com o pessoal do Mauá e do Mauaense, que minimamente ali até estão conseguindo se apoiar dentro da cidade de Mauá. Como é que é isso em São Carlos? A gente é pautado por compromissos, por como é que se fala? Por honestidade, né? E o que aconteceu? Nesse ano, o ano passado quem disputou foi a São Carlense. E esse ano, como quem disputou foi o São Carlos, e a gente deixou o nosso compromisso de que nada mais justo uma cidade que tem 2 times, um ano joga um, outro ano joga outro, né? Então, hoje, se a prefeitura convidasse a gente para disputar,
primeiro eu ia bater na porta do São Carlense e perguntar: vocês não querem disputar? Vocês não vão disputar? Porque se vocês não forem ou não quererem, aí a gente pode disputar. Fora isso, jamais eu iria pleitear uma vaga na Copinha esse ano, por conta do respeito e por conta do que nós combinamos, né? E falando de São Carlense, eu tenho o maior respeito pelo São Carlense, tem as mesmas dificuldades que a gente. Tudo que nós combinamos até hoje foi combinado e foi tratado, nunca tivemos problema com São Carlense. E tenho respeito por eles e quero continuar mantendo esse respeito enquanto eu for gestor de São Carlos ou de qualquer outra agremiação. E como que funciona a divisão na cidade, Adilson? Com relação ao uso do estádio, campos de treinamentos. Eu lembro que até, acho que foi ano passado ou ano retrasado, né, a federação chegou a vetar o estádio de São Carlos por conta das condições do gramado, e depois isso até gerou uma consequência, que foi uma portaria da federação dizendo que estádios, né, que tem 2 clubes utilizando não poderiam receber treinamentos. Como que está essa situação aí do estádio e locais de treinamentos na cidade? Então, o São Carlos, para mim, ele tem um agravante nesse ponto de campo. O estádio de futebol, na verdade, ele é o templo do futebol, né? E é lógico que o estádio da cidade, na minha opinião, mas é lógico que eu deixar bem claro que é minha opinião, né? O estádio tem que ser preservado. Preservado para as partidas profissionais de futebol, para as partidas eventuais, uma final de um amador da cidade também tem que ser privilegiada a cidade com essa final. Mas lá em São Carlos é meio complicado essa parte. Lá em São Carlos eles fazem alguns jogos universitários. Tem dia que tem 20, 10, 15 partidas de futebol. Isso é muito ruim para o gramado, porque ali é o templo, né? Ali é o lugar mais sagrado do futebol, é o campo de futebol. E embora o secretário de esportes tenha cuidado bem do estádio, tem feito o máximo possível, né? Que é o Fernando, pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração. Só que a cidade, com o tempo, já vem de outras gestões, foi deixando o amador jogar muito. Nada contra o amador também, porque tem vários campos bons na cidade. Eu acho assim que teria que ser feito, teria que ser talvez um planejamento. Joga-se, fazem os jogos em vários campos que tem na cidade. Tem muito campo bom na cidade, né? Mesmo porque não tem muita torcida, fazem os jogos e uma semifinal e uma final joga no estádio, até para premiar, né, os jogos amadores, seria até um entusiasmo a mais para eles. Poxa, vou jogar no estádio da cidade, mas virou um negócio meio fútil, né? Vamos marcar jogo lá, marca 10, 15, 10 jogos no dia, 5 jogos, sei lá. Então, eu sou contra, mas essa é a minha opinião, né? E onde que vocês estão treinando aí, treinaram, né, durante esse período de Bezinha e as categorias de base? Nós treinamos ali no campo da Unifesp, treinamos ali também ali próximo ao nosso alojamento, tem um campo de futebol bom também para treinamento. Eu não posso reclamar da prefeitura nesse tocante. Forneceu os campos para a gente, tinha uns que era perto, não necessitava de ônibus, a gente às vezes ia a pé, mas é do lado, é 2 quarteirões, então não tivemos problema. Isso aí tenho que agradecer e dizer que a prefeitura nesse ponto ela colaborou. Só que é pouco, né? Ô Adilson, e assim, né? A gente tem conversado aí semanalmente com os presidentes, a gente entende bastante essa dificuldade. Do lado de cá fica sempre a dúvida que como é que fecha essa conta hoje, Adilson, né? Por que uma pessoa como o Adilson, aí você disse, né, que tem uma atuação profissional aí na construção civil, como é que você vem para um outro negócio, né, distante, que é o futebol? A gente sabe que hoje, infelizmente, o público não representa quase nada mais né, o 1902 fez o levantamento, né, nesse final de semana, o maior público da Bezinha já na fase final não chegou a 200 pessoas, né? O levantamento, na verdade, foi feito pela página Torcedômetro, irmão. Eu só compartilhei só, mas acho que foi isso. O maior público, acho que foi 160
e alguma coisa. Como é que você consegue fechar essa conta disso? Ou como é que você olha para isso como um negócio e fala, bom, a minha aposta está na categoria de base para daqui a 2 anos vender alguém para fora, ou que isso daqui a 10 anos possa ter um jogador que está saindo aí, ter um retorno desse investimento? Como que você se planeja para isso aí? Na verdade, você fez uma pergunta interessante. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. E, na verdade, eu tive problemas quando eu era casado, inclusive, com a família, né? Tenho problemas hoje com meu filho, né? Que é o dono da empresa, da construtora que eu trabalho com ele. Tenho um problema com ele, falei, pai, para com isso, pai, está acabando com o nosso patrimônio, você fica pegando seu dinheiro e gastando seu dinheiro dentro do futebol, uma coisa que não tem retorno. Só que é uma paixão, né? A gente vive de paixão, a gente vive de pensamentos que vai dar certo, que o time vai subir de divisão, que lá na frente vai se vender jogadores, né? Então, na verdade, essa conta não fecha. Você fez uma pergunta interessante, essa conta não fecha. E como que faz para essa conta fechar? É o patrocínio, que na verdade a gente não é o patrocínio, a gente é o patrocínio, né? A gente vai ali, vai tocando, vai pegando o nosso dinheiro, que a gente podia estar aproveitando em outras coisas, e tá ali enfiando dinheiro bom no lugar ruim. Essa é a grande realidade do futebol, né? Então, tem times aí que eu sei que não honram com seus compromissos, aí é mais fácil tocar, vai pegando. Para mim, meu time não tem negócio de vai entrar um jogador, o empresário vai dar uma ajuda, eu não quero ajuda de empresário, porque no meu time vai jogar quem tiver melhor. Não é quem tiver uma indicação, porque tem fulano ajudando. Não, isso não existe no meu time. Eu e o João Batista estamos há 15 anos juntos no futebol. O João Batista foi campeão com a União agora há 2 anos que eu estava fora do futebol, mas ele sempre esteve comigo. E entre a gente existe um respeito muito grande, que em 15 anos eu, como diretor, como gestor, como presidente, nunca liguei para ele questionando numa escalação. Né? Então, não tem... fulano, o pai de fulano está dando... Não, aqui com a gente não tem isso. Com a gente vai jogar quem estiver jogando melhor naquele momento. Não significa que ele é o melhor, mas naquele momento ele está sendo o melhor. Então, agora voltando para não escapar de... Peraí que acho que deu uma falha na transmissão, Adilson. Uma travadinha, né, irmão? É. Bom, o pessoal aí que está acompanhando com a gente, quem quiser deixar perguntas aí, pode deixar. Quem quiser se tornar membro aí do canal para nos ajudar. Lembrando que essa semana aí a gente fez um vídeo bem legal, né? Relacionando a Revolução de 32. Você chegou a ver, Mal, o vídeo? Peguei, sim, vi sim. Taça perdida. A taça Aliás, que ficou 21 anos desaparecida e só foi aparecer na Revolução de 32. Eu vou colocar você numa encrenca ainda nisso aí, porque eu quero trazer o presidente do SPAC aqui para a gente conversar. E eu já falei com um dos diretores do SPAC que eles deveriam, no mínimo, encher o saco da federação para ter uma taça que simbolizasse aquela conquista, já que no ano que eles deveriam ficar com a taça temporariamente 1 ano, né? Como a taça sumiu, a taça não foi para o SPAC. Então, vou colocar você aí para ajudá-los nessa. Tudo bem que a posse definitiva deveria ser de 3 anos, né? Mas como não ficou Isso. 1 ano, pelo menos uma possezinha lá tem que rolar. O Paulistano tinha ganho 2 títulos, Associação Atlética das Palmeiras 2, Germânia 1, Internacional 1 e o SPAC tinha ganho o primeiro título. Agora, Mal, a minha dúvida é a seguinte: eu não sei se o Paulistano tem uma réplica dessa taça, e aí eu não sei se o SPAC também teria. Mas é fato que essa questão de entregar a taça ao Paulistano não, ao SPAC seria muito simbólico, né? Eu gosto dessa simbologia, sabe? Eu vi aí o que o pessoal do Amarildo e o pessoal lá de Paraguaçu fizeram, lembra, né? Indo Sim. na federação para pedir o troféu de 93, enfim. E essas coisas são importantes até para mexer um pouco com os brios aí da diretoria, né? Quem sabe, né? O SPAC é um clube que seria muito legal. Você já imaginou um SPAC disputando uma Bezinha?
A gente sabe que é maluquice isso, mas sei lá, um sub-15, um 17, né? Ó, o Adilson tá retornando aqui. Assim que tiver ok aí, dá um joinha, Adilson. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá certo. Então, o Adilson. Perdão, acabou a bateria, me perdoa. Tranquilo. O Adilson estava dizendo, né, que a conta não fechava e tudo mais. E, Adilson, agora trazendo, né, um pouquinho aí para a campanha desse ano, né, você disse, a gente monta o time, sempre achando que vai subir e tal, mas de vez em quando também dá um azar, né, de pegar um grupo igual pegou esse ano, que a gente está comentando aqui a Bezinha desde o início, né, e a gente desde o início falando que esse grupo 2 aí que o São Carlos estava na competição era um grupo muito complicado, né, e infelizmente aí para vocês acabaram ficando de fora. O que aconteceu? Deixa eu explicar. A gente sempre trabalha, a gente vai tipo assim, o que a gente fez? O ano passado nós chegamos na oitavas, né? E a gente teve uma das defesas menos vazadas do campeonato. O que nós fizemos? Trouxemos nossos 2 zagueiros de volta e mais o zagueiro e continuou a mesma zaga, né? Para quê? Já preparando na montagem do elenco. Pronto. No ano passado nós tivemos um bom trabalho, um trabalho bom por ter montado a equipe muito em cima da hora e tal, mas fizemos um bom trabalho. E aí a gente separou os melhores, seguramos eles, renovamos o contrato, mantivemos o que a gente tinha de melhor no grupo. E esse ano nós fizemos uma Copa também em São Paulo, boa. Pegamos o que tinha de melhor, pronto, e vamos jogar a segunda. Legal. E futebol, ele não aceita erros, né? O que aconteceu no primeiro jogo? Primeiro jogo nós fomos jogar contra o Flamengo lá, 0-0, tivemos um pênalti a nosso favor. Erramos o pênalti, perdemos o pênalti. Não podemos perder pênalti, né? Lógico que acontece, mas um jogo fora poderíamos sair com os 3 pontos. Perdemos, uma chave difícil, como você falou. Então empatamos aquele jogo. O segundo jogo, nós teríamos o Batatais em casa. Eu sei que para quem não é do futebol, não sabe a dificuldade que é isso. Existe todo um ritual para você jogar uma partida de futebol. Você sai, tem uma programação, tem uma tabela, tem todo aquele cronograma do dia do futebol. Porque os jogadores naquele dia, eles estão muito estressados, uns estão muito alegres, é uma situação complicada. Então você faz tudo certo para que chegue na hora do campo e isso lá dentro do campo aconteça o que tem que acontecer, porque a diferença é muito pequena de uma equipe para outra. Pronto, 5 horas da tarde, programado para a gente sair do alojamento e ir para o estádio. O que aconteceu? A prefeitura não mandou ônibus nesse dia. O pessoal foi de carro, né? Pode parecer uma desculpa, mas você imagine na cabeça do jogador, onde chega às 6 horas da tarde, no dia do jogo às 7, a gente tem uma preleção, uma motivação, onde o treinador passa toda a parte técnica, toda a parte individual para cada jogador, a gente dá aquela palestra motivacional e entramos a 1000 por hora no jogo. Nesse jogo contra o Batatais, nós tivemos o quê? Os jogadores chegaram 5-7 no estádio, colocando a chuteira para entrar no campo. Então, não é desculpa, né? Quando aconteceu isso, aquele dia nós poderíamos sair perdendo de 4-0 do Batatais, no primeiro tempo, até os 20 minutos, que seria perfeitamente normal. Eles entraram a 100, nós entramos a 0, né? Por hora. E ninguém entende isso. Jogamos aquela partida, tal, saímos na frente, eles viraram o jogo, mas aí tem o psicológico dos jogadores que não estava bem, tanto é que o nosso zagueiro cometeu uma infelicidade, perdemos o jogo. Legal, perdemos. Então nós empatamos um jogo que a gente podia ter ganho e perdemos um jogo que nós não poderíamos ter perdido, porque jogo em casa na Bezinha você tem que ganhar. Aí fomos jogar o terceiro jogo fora e perdemos pro AD. Acabou o campeonato naquele dia pra gente. Dificilmente você ia retomar o campeonato. Porque dificilmente você vai conseguir reverter esse quadro que já aconteceu. E também erramos um pouquinho também no nosso planejamento, reconheço isso,
Porque teve partida que nós jogamos que nós tínhamos 9 jogadores, sub-20 jogando. Embora sejam bons jogadores, eles não aguentaram essa pressão. Esse fator negativo da gente estar sempre atrás do resultado. É coisa para a gente mudar para o ano que vem, planejar melhor. A gente gosta do futebol bem jogado, tocado, tal. A gente gosta desse tipo de futebol. Só que para a Bezinha, a gente não vai poder valorizar tanto isso. A Bezinha é de time mais cascudo, time que vai, briga, time mais velho. Infelizmente, para a Bezinha, não dá para você jogar com time técnico. Você tem que jogar com time brigador. Entendeu? Não? Não que não tenha jogador técnico na Bezinha, tá? Tem muitos jogadores bons nos times aí que nós jogamos. Só que para você. Acho que caiu de Senão, novo. os objetivos quer subir a Bezinha. É um futebol, é um dos campeonatos mais difíceis de ter acesso. Sem dúvida. Você até falou de jogadores técnicos. Inclusive, tinha um jogador no seu time que nos chamou bastante a atenção, o Dezinho. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Era do ano passado, nós seguramos ele, pra você ter uma ideia, ele é acima da idade, corremos o risco dele não jogar esse ano. Renovei com ele. É um jogador que acabou o campeonato, estou tentando emprestar ele para algum clube agora. É um jogador acima da média. Aí você tinha o Judá, que era bom jogador, você tinha o Max, que era, para mim, é o melhor goleiro do campeonato. Só que nós tínhamos muito jogador novo no time também, então não deu aquela liga. Nós tínhamos que ter uns 3, 4 jogadores assim da divisão. Mas o Devinho, você foi muito feliz em falar do Devinho, porque para mim é um craque de bola. Se eu sou algum time que estou na Copa Paulista aí, viu, Mal? Tinha ido atrás, viu? Porque. Eu vou passar depois o contato do Santo André aí pro Adilson aí, ó. Nós estamos precisando de jogador bom aqui. Mas, Adilson, eu acho que não só os destaques individuais. Eu vi 2 jogos do São Carlos. Eu vi o jogo, a derrota pro AD, lá em Guarulhos, eu estava nesse jogo, e até eu comentei no programa daquela semana. O time do Guarulhos, né? Que para mim era o time disparadamente melhor desse grupo, teve que suar muito para ganhar de vocês aquele dia. Vocês jogaram muito bem. E lembrando que depois vocês ainda, já num momento ruim da tabela, meteram 3-0 no Independente, que também é um time bem interessante, né? Eu também vou nessa tese de que, infelizmente, vocês caíram num grupo que não tinha nenhum time estava morto ali, né? Para mim, os 3 times que passaram têm chance de lutar pelo acesso aí. Para você ter uma ideia, muitos falavam que no começo do campeonato que o favorito ao acesso era Flamengo e Guarulhos, e Flamengo e São Carlos. E na nossa chave nem o Flamengo nem o São Carlos passou. Você vê o nível de disputa que tava, né? São Carlos, AD Guarulhos uma ótima equipe, Independente uma ótima equipe, Batatais uma ótima equipe, Flamengo uma ótima equipe, e nós também, só que o resultado para nós não veio. Isso é complicado. Uma coisa importante também, né, Rubem? Não sei o quanto o pessoal sabe, mas São Carlos é uma cidade que, por mais que a gente não fale mais de casa cheia, mas o time do São Carlos tem uma torcida bem apaixonada lá. O pessoal da Sanca Loucos é um pessoal que gosta muito de futebol, assim, tem uma torcida organizada. Olha aí que belas fotos. Essa daqui é da final de 2015, mano. O Sanca Loucos é uma torcida apaixonada. Tivemos até um princípio de discussão logo após o jogo do AD Guarulhos, mas expliquei para eles que o momento não era aquele, e talvez até alguns jogadores sentiram aquele momento, aquela pressão naquele momento que não era boa. Quando eu sou da opinião, eu joguei na Várzea aqui em São Paulo, quando alguém erra, eu dou um tapa nas costas, vamos lá que você vai reagir. Não é eu indo para cima, brigando. Se porrada resolvesse, tinha muito time aí que era campeão todo ano. Que time você jogou aqui na Várzea, Adilson? Eu joguei no Flamengo de Guarulhos aqui de São Paulo. Flamengo do Paris de São Paulo, na Várzea. Bacana, time forte. Joguei 20 anos, comecei tarde, comecei com 30 anos, joguei até os 50 anos ainda. Bacana. Não era bom jogador, só que era bem esforçado. O Gerson pergunta aqui, ó,
qual o maior rival de São Carlos? Se é que tem rival. Na sua opinião, Adilson, qual é o maior rival de São Carlos? Eu não diria nem do São Carlos, eu diria que o Flamengo de Guarulhos se tornou, são grandes amigos meus, o Caio é grande amigo meu, o Edson Davi, eles são muitos amigos meus, mas acabou se tornando uma rivalidade, não o São Carlos, eu e João Batista, porque nós jogamos 14 partidas sem perder para eles até hoje. Então, toda vez que o Caio me vê, fala, não vem vocês aqui de novo, não, pelo amor de Deus. Nós não perdemos durante 14 partidas, acabou criando uma rivalidade. Não fora de campo, mas dentro de campo. Porque eles querem ganhar da gente de qualquer jeito e não... fomos mal esse campeonato, mas empatamos 2 vezes com o Flamengo e não perdemos. Então já tem 15 anos isso acontecendo, 14 anos. Agora, eu acredito que a maior... Que hoje... Eu não vejo nem rival. Eu não gosto nem de tratar os meus adversários como rival. Né? Eu gosto de, gosto de tratar como um adversário que a gente quer ganhar os 3 pontos. Entendeu? Não? Então, eu sou palmeirense e não tenho nada contra os corintianos. Entendeu? Então, é assim que eu vejo. Eu vou responder essa para o senhor, então. Então, Gerson, o São Carlense, né, por ser o rival da cidade aí, e também tem a rivalidade, e aí é uma rivalidade que extrapola o futebol, né, Mal? Entre São Carlos e Araraquara. São 2 cidades grandes, próximas, então sempre tem a rivalidade, né? Antes da Ferroviária era com o antigo São Carlense, mas depois que surgiu o São Carlos meio que herdou essa rivalidade aí, mas é uma rivalidade mais entre as cidades de São Carlos e Araraquara do que entre os times. E eu estava mostrando as fotos aqui, Mal, essa aqui de 2015. Esse time aqui foi o campeão da 2ª divisão de 2015. Quem era o treinador dessa equipe, Mal? Dá uma dica aí. Tá treinando o time na Série A do Campeonato Brasileiro hoje. Bom, o Carpini caiu ontem, não é? Não é o Carpini. O Carpini também ia ser muito novo. Não sei. Alguém sabe aí? O Gerson, o Jazzy, que estão acompanhando, se alguém souber aí, antes que o... Quem souber aí, vou dar 1 minuto para responder, enquanto eu também mostro o troféu de 2005. São Carlos venceu, né? Logo no ano de estreia do São Carlos, o São Carlense, o Grêmio Esportivo São Carlense acaba falindo, né? Em 2004. Em 2005 surge aí o São Carlos e já é campeão logo de cara. O Gustavo respondeu aqui, Rafael Guanais. Tá vendo? Você acha que a audiência não tá aí, Os caras estão tudo aí, cara. Era o treinador desse time. E depois, no ano seguinte, se eu não me engano, ele continua no São Carlos e o São Carlos perde o acesso na Série A3 para o Rio Preto. Uma partida lá em São José do Rio Preto, São Carlos tinha que ganhar, e aí o Rio Pretão lá, lotado, cara, foi um dia bem legal também, eu estive acompanhando lá, Rio Pretão bem lotado, o São Carlos perde o jogo para o Rio Preto e acaba perdendo o acesso, e tinha até jogador, o Gustavo aí que respondeu, tinha uns jogadores aí que depois foram até para time grande, cara, do São Carlos aí. Era um time muito bom, esse time do Rafael Guanais. O Adilson tá de volta aqui, Mal. Manda a pergunta para ele. Não, já vamos entrar aqui na fase final, Adilson. Queria que você dissesse aí, eu confesso, assim, como eu tenho muitos amigos, eu torço para o Santo André, a torcida do Santo André tem uma amizade bem interessante com o pessoal do São Carlos, aí, os meninos do Sanca Loucos vivem vindo em jogo aqui de Santo André e vice-versa. E eu confesso que a turma ficou meio assustada aí com essa possibilidade que você levantou até de sair da cidade. Sabemos que não é fácil. Se não tiver, se o São Carlos não for respeitado pela prefeitura, é uma hipótese muito provável. Porque nós temos que ser tratados com respeito, nós respeitamos todo mundo e precisamos ser tratados com respeito, com planejamento em nome da responsabilidade. Eu ia falar para você, então, assim, para o ano que vem, como é que fica? O que está na cabeça do Adilson? O que está na cabeça da empresa por trás aí? Quais são as possibilidades?
Ó, a princípio a gente quer terminar agora o Sub-20, né? Que nós estamos aí com 3 jogos, correndo atrás de 2 vitórias para que a gente possa dar sequência no campeonato. E contamos com essas 2 vitórias, estamos trabalhando para que isso aconteça. Mas o nosso planejamento hoje, eu gosto de viver sempre o hoje. O hoje é passar a régua no que já passou, zerar nossas dívidas, dar baixa em quem tem que baixar, renovar com quem tem que renovar, é, deixar o clube zeradinho, fechar as portas e esperar o ano que vem. Até lá, tudo pode acontecer, vai depender de conversa, vai depender de planejamento, vai depender de várias. A gente espera, né? Alô? Oi. Opa! Vai. A Bom, gente só espera para. que a prefeitura nos convide para uma conversa, né? E que seja uma conversa muito boa para que a gente possa dar sequência. Porque eu, hoje, sou torcedor de São Carlos, mas, acima de tudo, eu sou um gestor responsável, que tenho minhas obrigações para cumprir. Não posso deixar fazer o que muita gente faz aí, que vai tocando e vai deixando, e vai gerando ação, e vai embora, e vamos tocando. O ano que vem monta de novo, não paga ninguém, vamos tocando. Isso comigo não funciona. Não é assim que toca futebol. Entendeu? Não? Nem futebol e muito menos uma empresa, porque o São Carlos é um clube empresa. Ele tem que ser tratado como tal. Bom, só para completar a informação, viu, Mal? Nesse time do São Carlos aí que eu falei, de 2015, quem estava nesse time é o Gregory, campeão da Libertadores Ótimo jogador. pelo Botafogo. Ele estava nesse time aí do São Carlos de 2015. Ele joga pelo São Carlos. De lá ele vai para o time B do Santos, aquela época que tinha o Santos B. Depois vai Bahia, Inter Miami. E aí em 2024 chega ao Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores. Bom, Adilson, muito obrigado então aí pela entrevista. A gente torce aí pelo sucesso do São Carlos. Se vai ser em São Carlos ou não, aí você que tem que ver, né? Você que, como disse, que paga a conta por aí. A gente só espera que seja um time que esteja ativo no ano que vem, né, Mal? Claro. Porque Prefeito Neto, né? Que entre aí, que abra os olhos aí para manter esse time. porque, enfim, já esse ano a gente já tivemos 2 baixas, né? E não seria legal aí ter mais baixas para o ano que vem. Então a gente agradece. O que eu quero deixar bem claro, viu? O que acontece, Mal. Eu quero deixar bem claro que tudo isso que eu estou falando é em nome da responsabilidade, do compromisso com o ser humano, principalmente, que um jogador de futebol às vezes sai lá do Nordeste, vem aqui jogar, tem que receber, tem que ser bem tratado, tem que ser respeitado, e isso não abro mão desses princípios. Não abro mão jamais desses princípios de que todo mundo tem esse respeito, como ser humano principalmente. Então, se eu perceber que não vai acontecer isso, eu não penso 2 vezes. Obrigado aí pelas respostas e pela participação, Adilson. Obrigado a vocês e uma boa noite. Obrigado pelo prazer de estar aqui com vocês. Valeu, a gente se encontra aí qualquer hora. Aí, Adilson Brito, né? Presidente, né, dono, né, Mal, do São Carlos Futebol Limitada, lá da cidade de São Carlos. E bom, conversamos então aí com os 2 presidentes que foram eliminados, né, Mal, da Bezinha, mas agora só faltam 3, né, para a edição desse ano. 3 ou 2? A gente tá 3, né? É verdade, 3. O presidente do Batatais, que ainda está na jogada. O presidente do Flamengo, que eu até vou pedir para o Adilson aí, vou até mandar mensagem para ele aqui. Eu tenho um contato do Caio, que ele citou aí, mas o Caio, não sei se é outro contato. E o mais difícil aí para mim, que eu tenho mandado até mensagens, até deixando claro aí, se ele pudesse participar com a gente, o presidente do Olímpia, que já disse que não vai seguir no mandato aí, mas seria bacana pelo menos uma palavrinha dele. Bom, Mal, aproveitando o gancho, vamos falar dessa Bezinha aí que teve a segunda rodada, a segunda fase da segunda divisão.
Só antes de você Tivemos. entrar nisso aí, eu só queria, como você é um cidadão de Rio Claro, né? Vamos lá, E São Carlos é uma cidade que está ali na região, é também próximo. vale a pena a gente só falar uma coisa, né, Rubem, que sua região aí já teve mais futebol também, né? Já teve mais times em disputa. E tem algumas cidades que são tão interessantes, né? Que podia, não querendo dar dica para o Adilson mudar de cidade, longe disso. Mas tem cidades como Itirapina, Brotas, né? Que teve o Clube Atlético Brotense, Achei que você campeão ia falar do Daniel Futebol Clube. de qual? Daniel Futebol Clube. Esse eu não conheço. Não, Daniel Sertanejo. Não. Tem o Brotense que é um time que foi campeão do Amador, do Amador do Estado, se bem me lembro. Aliás, podíamos até tentar trazê-la, que é uma presidente do clube. E tem bastante coisa aí na região, né? Que também está um pouco parada aí, né? Então, imaginar que o São Carlos pudesse abandonar aí a cidade para os próximos anos seria bem triste. Só para outras cidades, Descalvado, estou colando aqui no mapa, né? Mas Descalvado, que já teve, Ribeirão Bonito, Barra Bonita, do amigo Luiz aí, que teve os dois times, né? Barra Na Bonita que cidade. tem a rivalidade lá, né? É o Botafogo e o Barra Associação Bonita. Atlética Isso. Barra Bonita, ABB. É isso aí. Bom, então vamos lá, Mal, falar rapidinho aqui de Bezinha, né, nessa reta final do programa. Tivemos a segunda rodada, o Tanabi parece que é o bicho-papão mesmo, viu, Mal? 2-0 em cima do Independente. No outro jogo, Mauaense e Acisense 1-1. E eu digo o seguinte para você, o Tanabi já pode classificar nessa próxima rodada. Se ele vencer o jogo e o Independente empatar com o Acisense, o Tanabi está classificado. E vou te falar que a chance não é pequena não, viu? Eu tava faltando isso pra gente, né? Vamos ser honestos. Era essa partida aí é o que ia significar essa batida de frente entre dois times bons do grupo 1 e do grupo 2. E eu não assisti o jogo porque foi na mesma hora do clássico aqui no ABC, mas aparentemente foi um jogo que não teve grandes sustos, né, pro time do Tanabi. O Independente não conseguiu pôr uma pressão que eu confesso que eu imaginava. Não foi nesse jogo que ele perdeu o pênalti, né? Foi no jogo anterior. Não, foi no passado, E o curioso, né, também é esse 1-1 entre o Mauaense e o Acisense, porque de certa maneira a gente tem um campeonato muito os placares estão muito parelhos, né? Se o próximo jogo o Tanabi meter mais um 2-0, você vê que as coisas estão. Os outros três times estão com chances aí de seguir na luta pela classificação. Eu acho que assim, apesar do Independente ter perdido, a rodada foi até que boa para ele, né? Foi. Porque se tem uma vitória no outro jogo ali, ele já fica para trás. Por outro lado, é o que eu falei, foi meio que bom para todo mundo, né? Qualquer time que agora vamos considerar que qualquer ponto conquistado contra o Tanabi vai ser lucro, né? Sim. Qualquer vitória dos demais times agora coloca esse time na luta direta aí para classificar. E enfim, agora essa rodada temos Mauaense e Tanabi em Mauá e Acisense Independente em Marília, certo, Mal? Certo, graças aos distúrbios. O mando de campo na confusão com o jogo contra o Tanabi ainda na primeira fase. Esse jogo é amanhã, hein? Esse jogo é amanhã, né? O Acisense joga de sexta-feira. E no outro grupo, né, tivemos a vitória do Ecos, 1-0 sobre o Mauá, eles que já tinham se encontrado na primeira fase, e o Batatais, não vou dizer surpreendendo, né, mas mostrando aí que tem tudo aí para ser o bicho-papão do outro grupo. 3-0 em cima do Guarulhos, lidera o grupo com 6 pontos, Ecos e Guarulhos tem 3 e o Mauá está zerado. Lembrando que agora essa rodada o Batatais joga em casa, né?
contra o Mauá, se eu não estou enganado. E teremos Ecos e Guarulhos. Agora Não, esse jogo me fugiu. Mauá e Guarulhos. Não, desculpa, isso mesmo, Ecos e Guarulhos. Tá Ecos e certo. Guarulhos. Então, se o Batatais ele não pode classificar essa rodada, matematicamente. Mas ele ganhando, ele já dá um passo muito grande já, né? E o Mauá perdendo, já fica numa situação aí praticamente irreversível, digamos assim, né? É um grupo que me parece mais equilibrado, né, Mal? Mas a gente vê o Batatais, apesar de todos os problemas, o pessoal fazendo vaquinha para pagar os jogadores, mas muita força de vontade desse pessoal de Batatais, né? É difícil, né, cara? Porque eu fico imaginando. Você imagina se o Batatais sobe para o ano que vem para uma Série A4 e com todos esses problemas que eles estão tendo agora numa Bezinha que tem. Por mais que o deslocamento seja longínquo aí para eles, né? Para Guarulhos, para Suzano e para Mauá, mas numa Série A4 a gente sabe que isso também continua, né? Então, a Bezinha que terminou a primeira fase muito legal, ela começa me assustando um pouco nessa segunda fase. O time do Guarulhos tem alguma coisa acontecendo, como eu disse aí eu já ouvi o burburinho na arquibancada dizendo que teve problemas aí dentro do elenco. A gente viu que o treinador voltou lá para Itacoaquecetuba e agora sofre uma derrota por 3-0, né? Não foi uma derrota qualquer. E como eu disse na semana passada, já tinha vencido o time do Mauá com dificuldade. O Mauá jogou melhor o primeiro tempo, levou um gol, buscou o empate aos 46 e levou a virada da versão do Soteldo deles lá, esqueci o nome do menino. E só para complementar, viu, Mal? O Guarulhos, apesar da derrota também, tem que ressaltar que jogou praticamente o jogo inteiro com 10 jogadores. Que acho que o menino do Guarulhos foi expulso 10 minutos menos de jogo. Então, isso acabou dificultando bastante também, né? Mas o Batatais não tem nada a ver com isso e fez o que tem que fazer, né? Venceu o jogo. Eu acho que quem mais está surpreendendo aí, aliás, no grupo 1 vale a pena, precisamos falar também, né? O Mauaense, se acabasse hoje o campeonato, estava classificado, né? Ainda que com 2 empates. E vai saber o que. E vai saber o que acontece nesse jogo desse fim de semana. De repente o Mauaense dá uma iluminada aí e derruba o Tanabi. A gente tem o Mauaense se aproximando aí da classificação também. E no outro grupo, mesmo que o Mauá possa parecer ser o time mais fraco, eu não acho que o time do Mauá é ruim, e essa vitória do Ecos colocou o time aí de Suzano na segunda posição, momentaneamente à frente do Guarulhos, né? Sim, no saldo de gols. Pois porque o Ecos perdeu para o Batatais. E agora? Foi 3-1, né? Aquele jogo. Foi 3-1? Foi 3-1, né? 3-1, isso. Estou fazendo as contas aqui. Mas aí o que pesou muito também foi a vitória 3-0 do Batatais sobre o Guarulhos. Agora a gente tem esse confronto direto, né? Que é um confronto que não aconteceu na primeira fase, porque o Guarulhos estava no grupo 2 e o Ecos no grupo 3. Então, a gente vai ver aí as forças, né, dos grupos da primeira fase, como que eram. Mas, de fato, acho que esse time do Guarulhos aí, sinalzinho amarelo, né? Sem dúvida. E vamos ver, como eu disse, a rodada desse fim de semana vai ser divertida, mas quando eu digo que para mim ficou um pouco estranho, é que times como o Guarulhos, que estavam sobrando, já não está mais. O time do Batatais, que é um bom time, preocupa, né? Não sei se também é um pouco de jogo de cena, no bom sentido, né? De tentar mobilizar a cidade, até porque está dando resultado, né? É o time que mais público tem levado. Inclusive foi bom você falar isso. Pô, é verdade. Como dizia, né, o pessoal lá, o Fernando Martinez, o Sérgio, né, lá do Futebol Alternativo TV, momento remédio para os públicos, né, da Bezinha. É uma fase aí, hein, gente? de certa forma, decisiva. Eu vou botar na tela aqui, ó. Remover, adicionar. Não dá, em 4 jogos, o maior público ser 153 torcedores, né, Mal?
Não, é pior do que isso, Rubem. Não dá para o time sensação do campeonato, que ganha de todo mundo, que vem fazendo isso, que a gente conversou aqui com o presidente. Pô, como é que o Tanabi tá pondo 153 pessoas? Eu não consigo entender. A cidade já teve públicos maiores. No ano passado, a cidade o time já teve perto do acesso. Eu não consigo entender de verdade. E vou mais longe. Na partida que eu estive, na primeira partida do campeonato, o Fernando, até que estava aqui participando, teve no jogo também. O que mais me chamou a atenção é que a gente teve mais gente de fora. Não, mais gente é exagero, mas teve notoriamente gente de outras cidades. Eu sou de Santo André, eu tive com um amigo de Neves Paulista, chegou lá e ele falou: ó, esses 3 caras que também são de Neves Paulista. Então, assim, o que falta para a cidade acordar e abraçar, né? Você viu, a gente acabou de ouvir aí do Adilson falando que, putz, o Adilson deu para ver que sentiu a eliminação, né? Acho que até um pouco diferente do Dr. Delmiro, que deu a entender que esse ano era um ano um pouco ainda de melhorias no clube, mas, poxa vida, sabe? Quase que dá vontade de falar que a cidade não merece esse acesso, porque realmente 153 pessoas é muito pouco. Eu não sei se, acho que alguém me falou, posso até estar enganado, mas que teve rodeio lá em Tanabi e que isso prejudicou. Mas mesmo assim, né, Mal? Não. Não é verdade, porque não é a primeira partida, Rubem. Não tem. Infelizmente, a média do Tanabi é essa aí, cara. São 200 pagantes. Eu vou até levantar aqui enquanto a gente vai falando. Aliás, foi o próprio Fernando lá do Resenha da Bola que falou para mim. Estava tendo festa do peão na cidade. Mas ainda assim, não é algo que justifique, né, essa presença tão baixa aí de público, principalmente em Tanabi, que, como você disse, é o time sensação do campeonato, é o time bicho-papão aí. E agora o pessoal de Batatais está fazendo uma campanha para colocar 3 mil no final de semana. Só um ponto, Rubem. Tanabi e Olímpia, acho que o último jogo em casa pela primeira fase, público 172 pessoas. Infelizmente, eu tenho a impressão que o time não conseguiu colocar 500 pessoas ainda em nenhuma partida, cara. Talvez não mesmo. Talvez não mesmo. É muito pouca gente, de novo, para um time que tá uma sensação, né? Ó, Tanabi e Tupã, 178 pessoas. É pouco, não. É pouco. Pouco é 1.000 pessoas, né? Que a gente vê e fala, mas 100 pessoas não é nada. Não tem como falar. É a pergunta que a gente fez aí, né? Como é que paga essas contas? E a resposta é: não paga. É isso. Bom, vamos encerrar por aqui Bezinha e falar um pouquinho de Copa Paulista, Mal? Precisa mesmo? Não é melhor a gente passar? Estamos aqui. Tivemos a 4ª rodada, né? E o início da 5ª, já. Mas nessa 4ª rodada tivemos o confronto direto valendo a liderança do grupo 1. Prudente 2, Araçatuba 1. Acho que sem surpresa, né, Mal? Sem surpresa, mas também foi um bom duelo. O Araçatuba de novo vendeu caro aí a derrota e segue pelo menos aí dentro dos classificados. Mas é o que eu falei no programa passado, né? Dificilmente eu acho que o Araçatuba vai ser goleado nessa Copa Paulista. É um time que vai vender a derrota sempre muito caro. E também tivemos Noroeste e Linense 1-0. Aí o Noroeste subiu na tabela, mas na quarta-feira ele já perdeu para o Monte Azul, também por 1-0. E aí o Ivan Canella, que foi a aposta do Noroeste para a Copa Paulista, já deixou o cargo de treinador do Noroeste, porque a campanha do Norusca, né, é 4 pontos, 4 em 4 jogos e apenas 1 gol marcado, bem abaixo do esperado aí, né? Mas ainda assim classificando o time, né? Esse grupo 1 não vai ter jeito, né? Vai ter que se esforçar muito para ficar de fora. Não, e o Linense está fazendo esse esforço. Só para não perder aí, Gerson, o valor do ingresso da Bezinha também varia. Acreditem ou não, em Mauá, o time de Mauá cobrou R$30 o ingresso no jogo que eu fui. Aí também não dá, né?
30 e 15. Lá em Tanabi, 10 e 5, se eu bem me lembro. O Fernando tá fazendo acho que uma live aí também, senão o Fernando podia me lembrar aí quanto é que foi. Bom, aí, grupo 2, Mal. O Comercial perdeu 100% de aproveitamento, com empate em 2-2 contra a Inter de Limeira. Foi um belo jogo, inclusive. No final de semana, né? Esse jogo foi na terça-feira. Antes do final de semana, tivemos a vitória do União São João, 3-1, sobre a Francana. E o Botafogo desencantou, venceu a Itaperense por 1-0, mas ainda segue fora do G4 aí. Acho que esse grupo aí, pelo menos Comercial, União São João e Inter de Limeira, Mal, eu acho que não vão ter dificuldades para classificar, não. E a última vaga vai ficar por ali. Eu acho que a Inter de Limeira ainda está brigando aí, esses 3 times, a Inter, a Itapirense e o Botafogo, vão brigar por 2 vagas. Mas também, né, a diferença ainda é muito pequena. Eu acho que até o próprio Francana aí, ganhando uma partida, ele já passa a sonhar com a vaga. É que o time do Francana aparentemente também entrou ali só para... não é mais para fazer teste, né, para ver se aproveita alguém para a 3 do ano que vem. É que a Inter de Limeira, ela tá usando o time em reserva, né, Mal? Mas ainda assim é um time reserva de Série D. E esse time tem qualidade, cara. E sempre que entra ali um reserva ou outro, por exemplo, você tem jogadores como Pedro Bortoluso, Michel Paulista, cara. São jogadores, assim, mesmo para a Copa Paulista, eles têm qualidade aí para levar esse elenco mais adiante. No grupo 3 não tivemos mudança, Mal, porque todo mundo empatou. 15-1, Primavera 1, Rio Branco 0, Paulista 0, São Bento 0, Guarani 0. O 15 manteve a liderança, né? Ali no saldo de gols em relação ao Primavera, mas a sensação que eu tive, Mal, foi que o Primavera é mais time que o 15. Eu acho que ali na hora eu acho que a chance do 15 perder mais pontos do que o Primavera aí nessa sequência, não sei. Eu acho que esse é o grupo mais equilibrado, mas eu acho que o 15, infelizmente, tem construído uma história aí nos últimos 10 anos de que é o rei da primeira fase, né? E a gente sabe que, infelizmente, é um time que tem deixado a desejar aí na reta final. Antes que alguém me corrija, sim, o 15 foi campeão lá em Marília, né? 2022. Não faz muito tempo, então, para também não ficar falando que eu só estou gorando o time do 15 aqui, é verdade. Lembrei porque eu estava lá. Eu costumo dizer que a Copa Paulista é aquele campeonato que 20 times disputam para ver quem vão ser os 7 que vão estar com 15 nas quartas de final. Pode ser. Basicamente é isso. Agora, aí o grupo 4, mano. Mas só para não perder, o que chama a atenção do grupo 3 é o Rio Branco ali, né? Que sim. Não está dando também. Eu esperava mais do Rio Branco também. Acho que essa rodada é Rio Branco e Guarani, se eu não me engano, essa próxima rodada. Enfim, eu sei que é Paulista e 15. Eu acho que é Rio Branco e Guarani, se eu não Guarani me engano. e Rio Branco, lá em Campinas. É a chance do Rio Branco, né? Porque também, se perder esse jogo para o Guarani, a situação vai ficar muito difícil. Porque não é fácil. Não é fácil bater o Guarani lá, né? O 15 bateu, mas não. O Guarani também fez uma campanha que perdeu para o Primavera naquele jogão no 4-3, perdeu para o 15, mas ganhou do Paulista e empatou com o São Bento. Isso. Então, não é um jogo fácil. E se temos um bicho-papão na Bezinha, também temos um bicho-papão na Copa Paulista, né, Mal? Pois é. O São José realmente está, assim, eu acho que esse é o grupo mais desigual daqui da Copa Paulista. Também fico pensando se não é até um pouco arriscado, né? O São José achar que está com essa bola toda aí e pegar um 15, um Primavera, enfim, outros clubes que estão tão fortes quanto aí, mas que não está aparecendo. Eu diria que mesmo a Portuguesa Santista, que está em segundo lugar, está anos-luz ainda do São José, viu? Eu acho que o São José teria como fazer história aí, pelo menos um primeiro turno de bater todo mundo.
E esse final de semana tem o confronto, né? São José e Portuguesa Santista. Acho que é em E Santos esse confronto, né? é em Santos. Então é a chance aí do São José perder os pontos. Se não perder pontos nesse jogo, mal, acho que dificilmente vai perder aí até o final da primeira fase. Até porque o jogo que está faltando agora é contra o É São esse. Caetano. Não, já Ah, jogou não, contra todo já mundo. foi, já é o O primeiro, é último isso jogo. mesmo. Taubaté 1, Portuguesa Santista 1. Uma falha grotesca da defesa do Taubaté, mas que no final ali conseguiu o empate. E você quer falar de São Caetano e Santo André? Falo, não, o São Caetano e Santo André não jogaram o clássico, porque foi um jogo comum aqui para o time de Santo André, ninguém entrou como se fosse um clássico. A derrota acabou culminando com a demissão do nosso treinador, do Oliveira, e a chegada do Peixe. O nosso time é muito jovem, é muito frágil, é muito inexperiente. É esse tipo de jogador moderninho que dá um pouco de raiva. Você vê que ninguém não teve um carrinho, não teve um lance ríspido. Chegaram dois ou três nomes mais velhos que inclusive entraram no segundo tempo, já deram até um pouquinho deu para ver que é gente mais experiente. O Peixe já trabalhou com o elenco do Esporte Clube São Bernardo, e a parceria que que montou esse time para o Santo André é a parceria que montou o time no São Bernardo. Então espero que o Peixe pelo menos conheça essas peças. Agora foi bem chato, foi para quem vinha de um 4-0, né, para o São José, pegar um clássico em casa e levar um 2-0 com a facilidade que foi, sabe? Não teve o time também não soube encrespar em nenhum momento. E pega um jogo difícil segunda-feira, né? Na segunda-feira à noite lá em Osasco, pega um Oeste que, se não é nenhum bicho-papão, também é um time bem chato de se jogar. A classificação mostra que é a terceira força, né? Porque se comprovar o favoritismo contra o Santo André, o Oeste vai a 7 pontos, né? E vai ficar na frente de São Caetano e Taubaté de qualquer forma. Mas enfim, essa Copa Paulista vai ter o encerramento do turno aí, né, Mal? Acho que é quarta-feira que a rodada termina só. Essa Copa Paulista tá estranho acompanhar, cara, porque a rodada começa numa quarta, termina em outra. Não, e aí nem bem acabou a rodada, já tem o time jogando de novo, né? Eu também. A sensação é que também os caras fazem tudo para você não querer pegar, né? É que tem que conciliar com o calendário da Série D também, né, do pessoal. Mas cá entre nós, nem precisava ter esse cuidado todo, né? Quarta-feira tivemos Monte Azul e Noroeste. No sábado, agora vamos ter Comercial e União, Paulista e 15, São Caetano e Taubaté, Primavera e São Bento, esses jogos às 3 da tarde, e às 6, Linense e Grêmio Prudente. Aí o jogo isolado aqui domingo de manhã, Portuguesa Santista e São José. Aí na segunda-feira, Oeste e Santo André, Guarani e Rio Branco às 7 da noite. E aí na quarta-feira, Itapirense e Inter de Limeira às 7 horas, Francana e Botafogo 7h30. Ou seja, a rodada começou nessa quarta-feira às 3 da tarde e vai terminar na próxima quarta-feira. O último jogo vai ser encerrado 9h30 da noite. E infelizmente, públicos também muito baixos, tá? Só para quem quiser saber aí, em Santo André, para o clássico, oficialmente 718 pessoas. Eu diria que não estava, que esse público não compareceu ao estádio. Eu diria que, de verdade, tinha pouco mais da metade dessas 718 pessoas lá assistindo ao jogo. O pessoal do torcedômetro não colocou o público da quarta rodada. Mas a terceira rodada, a gente teve o Come Fogo com 2.338, que é um clássico, né? Então, sim, torcida única, vale lembrar. O Paulista colocou 904, o Araçatuba 846, o Guarani, acho que foi Guarani 15 esse jogo, colocou 760 pessoas. Para um time do Guarani, é um bom público, né, irmão?
Lembrando que deve ter tido bastante público visitante também, né? A gente acho que É. até olhou na semana passada esse número. Acho que tinha lá o número de ingressos, não tinha tanto visitante quanto eu imaginei, não. E depois tudo abaixo de 500 pessoas, né? Públicos baixos, O né? São José teve 2.200, São José e Oeste. Nesse jogo agora, né? É. Esse jogo o torcedômetro ainda não publicou, mas na rodada anterior, na segunda, 15, 2.172, Primavera, 1.450. Lembrando que era a despedida, né? Isso que eu ia falar, né? O próximo jogo, a partir de agora, jogando em Campinas. Moisés Lucarelli. E o Paulista também vem colocando bons públicos aí. Na quarta rodada colocou 1.400. E acho que esse jogo contra o 15, eu acredito também em umas 1.000 pessoas lá em Jundiaí. Porque é um horário bom, o pessoal de Piracicaba também vai pegar a estrada para ir na mão. Acho que o Paulista devia aproveitar essa Copa, né? Que leva o seu nome, não. Mas o Paulista devia aproveitar essa oportunidade aí. Aliás, eu estou torcendo muito para que a gente tenha, pelo amor de Deus, o Jazzy, que acho que torce para o São José, né? Eu queria que um time diferente ganhasse, ou que o Comercial levasse isso daí até para. Né, porque a gente sabe que é um ano muito. O Comercial é um time diferente. Então, não, e foi um ano muito complicado, né? Mas para mim, se o Paulista fosse campeão, seria um título bem legal, sabe? Minha torcida tá pelo Araçatuba nessa, viu? Também. É que o Araçatuba eu senti que. Não, mas assim, eu tô brincando, mas que seria muito, tipo, meio que engraçado, digamos assim, ver um time da 4 ganhando a Copa Paulista, porque seria muito incomum, né? Não, sem dúvida. Temos aqui, Mal, classificação geral, então, né? Teríamos se terminasse hoje, Mal, como diria o outro, teríamos aí no mata-mata São José e São Caetano, Comercial e Oeste, Prudente e Noroeste, Portuguesa Santista e Itapirense, 15 e Paulista, será o confronto aí da próxima rodada, Primavera e São Bento, que acho que também se enfrentam nessa próxima rodada, União São João e Inter de Limeira, Monte Azul e Araçatuba. Muitos confrontos dentro do grupo, né, irmão? Dos 8 confrontos, uns 5 aí dentro do grupo. Não tá legal, não. Vamos esperar a próxima rodada para misturar mais disso daí. Agora, a verdade seja dita, vai ser. É um campeonato. A hora que chegar no mata-mata vai ser um campeonato interessante, hein? Aí melhora, né? Aí fica mais gostoso. Talvez. Eu sei que é contra até o que a gente mesmo diz, né? Mas talvez, como tá difícil de engrenar a Copa Paulista, talvez devesse analisar a possibilidade de ser um turno só nessa primeira fase, né? É que aí fica muito pouco jogo mesmo. Aí é o que eu falei, é contra tudo aquilo que a gente fala. Um grupo maior, né, mano? Tem que fazer um grupo de 8 daí, 8, 9. É que essa primeira fase, puta merda, que difícil que tá de. E ainda mais essa época do ano que não ajuda a torcida a ir pro estádio, né? Porque você acorda ali no sábado, tá frio, aí você fica meio assim. Eu não tenho esse problema. Não, mas você assim, não tem, mas o torcedor comum, mal. Torcedor comum, você sabe que tem. Mas eu fico, por exemplo, eu gosto, né, de pegar a estrada aí para ver um jogo, mas eu fico assim, puxa, eu vou até, sei lá, Lins para assistir um linense na primeira fase, não tem como. Vale muito pouco, né? É uma primeira fase que, como classifica muito e tem isso também, né, Mal? E isso que também torna a primeira fase muito chata, cara. Você classifica a maioria dos times do grupo. Então, que nem, por exemplo, o São José, ele já tá lá em cima, ele ganhando mais um jogo, você não tem mais motivação. Para que eu vou assistir o São José na primeira fase se eu já sei que já tá classificado já? Tem isso também. Essa questão aí de classificar muita gente fica chato também. Bom, só para lembrar que a semana que vem, dia 17, você vai querer fazer uma livezinha sobre a Copa Paulista? Eu acho que eu vou fazer, mas eu divulgo aí nas redes sociais. O Mal vai estar de folga, né, Mal? Vou estar no Piauí, vamos ver se eu entrevisto uns presidentes lá
Enxuga Rato. Conhece esse? Sim, Enxuga Piauí Rato. Esporte Clube. E aí, eu tô já mandando um recado no ar aqui. Vamos ver se o André do Batatais nos responde para a gente já voltar na outra semana. No dia 24, a gente já voltaria com o André do Batatais. Na sequência, o Marcos do América de São José do Rio Preto. Aí o pessoal do DS Esportes de Atibaia. O Ricardo Ageia do AD Guarulhos. Vamos ver se o Guarulhos ainda vai estar na disputa. Aí o Jarrão do Corinthians de Santo André, que vai estar chegando pertinho ali do aniversário. E aí vamos começar os times da Copa Paulista, que aí já vai estar, se tudo der certo. Se é que vai ter Copa Paulista até lá, né? Que essa agenda que você passou aí vai até o Natal quase. Não, 21 de agosto. Dia 21 de agosto. Tá certo, não. Tô brincando aqui. Bom, agradecer, né, Mal, todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Essas duas entrevistas do dia com o Delmiro, do União Mogi, e o presidente do São Carlos, Adilson, é isso? Isso. Adilson. Obrigado a eles também E terem participado. semana que vem, então, o Mal tá de folga. Eu vou ver se eu abro uma live aí pra gente comentar sobre Copa Paulista e Bezinha para não passar em branco. Valeu, gente. Valeu.